Muito bem, vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não põe o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Certa vez eu li um pensamento que dizia assim: se não fossem as provações, a igreja estaria cheia de hipócritas. Segundo esse pensamento, o fato de estar na igreja, não pessoas perfeitas, mas pessoas que reconhecem as suas limitações e as suas fragilidades, se não fossem as provações, essas pessoas seriam hipócritas, estariam escondendo a sua própria realidade. Mas as provações têm o poder de nos tornar humildes e às vezes nos humilhar diante disso. Deus permite que sejamos provados através das tentações até o limite que nós podemos suportar, conforme o versículo 13 da nossa leitura. Por outro lado, o diabo pretende destruir as nossas vidas por meio das provações. Deus quer que sejamos aprovados por meio das provas, mas o diabo quer nos levar a pecar. Por isso que a mesma situação, de um lado é uma prova e de outro é uma tentação. A mesma circunstância que você está vivendo, ela pode ser usada pelo diabo como uma tentação para levá-lo ao pecado. E por outro lado, Deus pode usar aquela situação para aprovar, para fazer você amadurecer, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Inclusive, a mesma palavra no Novo Testamento é usada para aprovação e para tentação. E quando é que a gente sabe se é uma tentação ou se é uma aprovação? O contexto da leitura vai determinar se é uma tentação ou se é uma aprovação. A aprovação sempre vindo de Deus, porque Deus não tenta ninguém,
sempre produz crescimento, fortalecimento. Por exemplo, Pedro, para que ele pudesse fortalecer os irmãos, Deus permitiu que ele fosse peneirado como trigo, conforme as Escrituras. Agora, nesse versículo 13, que é muito importante para o nosso entendimento, nós somos informados que o Senhor é fiel e não vai permitir que você seja tentado, provado, além da força que você pode suportar. E vai sair dessa situação de forma triunfal. Definitivamente, as provações são inevitáveis. Não tem como você estar matriculado na escola do Senhor e não tenha que passar por provações. Enquanto estivermos aqui, passaremos por provações. Ora mais intensas, outra hora menos intensas. Mas sempre estaremos. É o meio, é a ferramenta que o Senhor escolheu para nos elevar, para promover o nosso crescimento à semelhança ou na semelhança do Senhor Jesus. Por isso que Jesus nos ensinou a orarmos diariamente, pedindo que o Senhor não nos deixe cair em tentações, mas nos livrando do mal. Deus não tenta nunca, conforme Tiago 1, capítulo 12, mas Deus usa a provação para nos recompensar. Pois bem, se a provação é uma experiência real, que faz parte de todos nós, da experiência de todos nós, o que ela faz na vida do cristão? O que essa experiência produz? Primeira coisa, conforme o texto que nós lemos, ela revela a graça de Deus. Mesmo sendo provados, ao mesmo tempo, estamos recebendo porções conforme a nossa necessidade da graça de Deus. A graça que é suficiente. Então, ao mesmo tempo que por um lado você é apertado, por outro você é confortado. Porque a graça do Senhor vai se manifestando. Paulo, nesse texto que nós lemos, escrevendo para os Coríntios, ele traz o Velho Testamento, a experiência do povo judeu, saindo do Egito, indo em direção à terra prometida, para eles enxergarem como Deus trabalha nas nossas vidas hoje. E ele começa falando exatamente das provisões de Deus para o povo de Israel, na sua caminhada pelo deserto, rumo à terra prometida. Se você tem a geografia um pouquinho do Oriente Médio ali, você tem o Egito, e agora a gente está vendo muito isso na televisão, tem ali aquela entrada pela faixa de Gaza, e logo abaixo está o Egito. Então, aquela estrada existia nos tempos bíblicos, e ela era mais curta. No entanto, Deus os levou por outra estrada. Eles vão atravessar o Mar Vermelho e vão para o deserto. Daria em torno de 2 anos aquela viagem. Mas ela vai gastar 40 anos. E nesse período que o pessoal está atravessando, eles experimentaram várias manifestações da graça de Deus. Diz as Escrituras que durante o dia, quando eles estavam caminhando debaixo do sol escaldante, tinha uma nuvem providenciando sombra para que o povo pudesse caminhar. Eles tiveram logo no início um desafio. O Mar Vermelho, exército de Faraó, e diz as Escrituras que o Senhor
providenciou, por meio de Moisés, a abertura do Mar Vermelho. E o povo atravessou. Eles foram batizados, conforme a linguagem que Paulo usa, pela nuvem durante o dia e durante a passagem deles pelo mar. Eles comeram de um só manjar espiritual, a provisão do maná. E Deus queria ensinar uma provisão diária, não podia guardar para o outro dia, exceto com relação ao sábado. Se a pessoa ficasse lá cheia de ambição e quisesse guardar, pegar um pouco mais do que precisava para outro dia, aquilo se transformava em bicho, larvas. Todo dia tinham que confiar na provisão de Deus. Graça do Senhor diariamente sendo manifestada na vida do povo. Tiveram problemas com água potável. Teve lugar que tinha água amarga. Deus fez jorrar água de uma pedra. E a primeira vez que eu li a Bíblia, eu achei que Deus tinha sido tão duro com Moisés, né? Que Moisés fica irado, que o povo reclamando, e ele bate na pedra, e a pedra dá água. E depois Deus diz: olha, você não vai entrar na terra prometida. Mas tão duro. Agora aqui, em 1 Coríntios, a gente sabe por quê. Porque Paulo diz que a pedra era Cristo, era um tipo de Cristo. E por isso Moisés deveria falar a pedra, não deveria bater. Mas era a provisão de água, Deus providenciando o povo, dando a eles de beber. Ou seja, mesmo sendo provados naquele caminho do deserto, Deus evitou um caminho mais curto, porque lá tem guerra, tem outras razões, mas também porque Deus queria prová-los. Mesmo estando num processo, a graça de Deus se fez presente. Ou seja, provação não significa a ausência de graça. O fato de você estar sendo provado, passando por um momento difícil, uma circunstância de adversidade, a graça de Deus continua disponível. E ela vai ser dispensada soberanamente conforme a sua necessidade. Precisa de pouco, Deus dá graça. Precisa de mais, Deus dá graça. Porque a graça de Deus é sempre suficiente para nos socorrer mediante a nossa necessidade. Então isso é esperança, é ânimo. Ninguém gosta de ser provado. Ninguém gosta do processo de provação. Mas mesmo passando por isso, você pode contar com a graça do Senhor. São os favores de Deus que você não merece, que Ele faz com você por causa dEle, por causa do próprio caráter de Deus, por causa da sua própria bondade. E essa experiência no deserto foi necessária para o povo de Deus, conforme Moisés diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, de 2 a 4, a gente não vai ler, mas só mencionar, que o livro de Deuteronômio é uma revisão de tudo que Moisés ensinou nesses 40 anos com o povo. O livro de Deuteronômio é uma série de sermões. A palavra principal lá é lembra-te, porque ele está dizendo, olha, não esqueçam, não esqueçam. E essas coisas que ele pede para que o povo não esqueça, era para lembrar que a provação era necessária. E ela era uma expressão do amor, da bondade, da graça, justiça e misericórdia de Deus. Não era um ato de punição, não era um ato de vingança de Deus, mas um processo de demonstração de amor. O próprio maná que descia do céu, da água que brotava da rocha, da coluna, a nuvem que os protegia de dia, e a coluna de fogo que os protegia à noite, tudo isso era
manifestação da graça de Deus na vida deles. Para eles poderem saciar da fome no deserto, eles aprenderam que só era possível por meio da providência de Deus. Semelhantemente, Deus permite que certos desertos aconteçam nas nossas vidas para nós podermos reconhecer a boa dádiva do Senhor, o dom perfeito de Deus, conforme Tiago diz, que vem do céu. Toda boa dádiva vem de Deus, demonstrando assim o cuidado do Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça encontra satisfação no Senhor Jesus. Ele se apresenta como sendo o pão da vida, como sendo a água da vida, mostrando exatamente tudo que você precisa, você encontra em Jesus. E Deus vai usar as circunstâncias que você está passando exatamente para mostrar a graça. Mas tem outra coisa aqui. Essa experiência no deserto não só mostrou, revelou a graça de Deus, mas ela também revelou a incredulidade do povo. A aprovação, se ela não é recebida com o entendimento de que Deus é soberano e está usando aquilo para atuar nas nossas vidas, pode revelar o pior do nosso coração. Pode revelar algo ruim, algo feio. E a maior parte desse texto que nós lemos, Paulo passa exatamente falando sobre isso, né? Ele diz no versículo 5, entretanto, olha, apesar de estarmos no deserto e Deus ter sido tão gracioso, teve umas coisas desagradáveis. Nem tudo foi legal. Olha só, Deus não se agradou da maioria deles. Diz o versículo 5. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Depois de 2 anos nessa caminhada, eles chegaram no lugar chamado Cádiz Barneia. E aí começou um burburinho no meio do povo. Moisés, ninguém vai seguir viagem não. Tem uma informação aí de que lá o pessoal é gigante, muito mais forte, muito mais poderoso. A terra nem é essas coisas todas. A gente não vai não. A não ser que um grupo chegue lá primeiro e faça uma avaliação do local. Moisés disse, não, mas não precisa, Deus falou, não sei o que, fez aqui. Cedeu. Foram então enviados 12 espias. Eles estavam perto. Se você olha no mapa, Cádiz Barneia para a Terra Prometida, era muito perto. Foram então os 12 homens. Passaram-se os dias, aí vem um relatório. 10 disseram, estamos fritos. Nós somos como formigas. Eles são grandes, são fortes. É verdade, lá tem fruto bom. Eles trouxeram cachos de uvas enormes. Inclusive na reunião de casais, o pastor Weber mostrou uma foto. E nessa semana eu vi outras. Não sabia que tinha uma coisa daquele tamanho. Pensava que era força de expressão da linguagem. Trouxeram frutas, mas não dá não, o pessoal é gigante. Aí 2 homens, um chamado Caleb e Josué, tentaram pela força da fé, disseram, não, vamos, o Senhor é conosco, o Senhor vai nos entregar, vamos. Mas eles foram vencidos. E Deus não se agradou daquilo. Diz que Deus ficou irado. E sabe o que Deus diz? Dessa turma que está aí, com exceção de quem tem 20 anos para baixo, e de Josué e Caleb, ninguém vai entrar na terra.
E aí eles vão, aquele relatório que você encontra no Êxodo e no livro de Números, Números é um livro, uma espécie de diário do que aconteceu com os pontos principais, os acontecimentos principais. 38 anos aquela narrativa. 38 anos por causa da incredulidade. A aprovação caindo num terreno duro, pedregoso, cheio de espinho, redunda em incredulidade. O pior das pessoas veio à tona. A incredulidade por conta daquela situação. Ou seja, mesmo as pessoas passando por todas aquelas bênçãos do Senhor, eles não foram capazes de responder de maneira positiva àquilo. E por conta disso ficaram prostrados no deserto. Eu não sei se acontece com você, mas sempre que eu estou lendo essas histórias, eu fico pensando assim, que povo duro, que povo incrédulo. E às vezes dando para mim a sensação de que se eu estivesse lá, era diferente. Não sei. Eu não pareço tanto com Josué e Caleb. Tá? Mas apesar, o fato de alguém ter sido abençoado toda a vida, não é garantia que ele vai permanecer fiel. Alguém diz assim, eu fui criado no Evangelho, mas hoje eu não estou mais. Aconteceram algumas coisas, eu fiquei decepcionado com a igreja, fiquei decepcionado com líderes, fiquei decepcionado com algumas pessoas, fiquei decepcionado com Deus, e hoje eu não estou mais caminhando na fé. Não foram capazes de suportar. Então, o fato de você ter vivido e experimentado as bênçãos de Deus, não é garantia que você vai vencer as próximas provas. Cada prova tem o seu desafio na sua vida, na sua caminhada. Provas do passado não dão garantia de vitórias no futuro. O cristianismo é vivido diariamente. Todo dia renovamos as verdades do Evangelho e nos comprometemos a andar com o Senhor, sabendo da nossa fragilidade e das possibilidades. Então o texto adverte quanto às consequências da rebeldia do povo e da incredulidade. O versículo 6 foi escrito para o nosso exemplo, mas no 11 também nos adverte, dizendo, quem está em pé que não caia, não pense aqui. Mas é dito de cobiça, idolatria, imoralidade, murmuração, tudo isso veio à tona, não é? Teve imoralidade, idolatria várias vezes, teve murmuração várias vezes, eles foram picados por serpentes numa ocasião, várias situações revelando a incredulidade e a rebeldia desse povo que veio à tona por meio da provação. Deus é amoroso, Deus é justo, sim, sempre. No entanto, a nossa rebeldia vai ser cobrada. Você tem um exemplo aqui do versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia. 23 mil morreram, 23 mil pessoas num só dia em Israel. Quando eles estavam caminhando, Balaão foi contratado por um rei para amaldiçoar o povo. E ele não foi bem sucedido, porque quando ele amaldiçoava, o povo era abençoado. Ele disse, não dá certo. Balaão deu uma proposta. Idolatria misturada com imoralidade. E aí pegou o povo. 23 mil. Você já viu o nome de um homem chamado Finéias. Tinha numa tenda um homem e uma mulher, num ato de imoralidade, de um ato sexual como expressão de idolatria.
e Finéias traspassa os dois com a lança. Lembra desse registro? Se eu fosse escrever a Bíblia, eu não ia contar essas histórias, né? Porque a gente tende a esconder, a gente gosta de maquiar as coisas. Por exemplo, quando fala da família, só tem gente boa. Os que se perderam aí nas ruas, a gente nem lembra. E quando alguém diz, e aquele parente? Não, mas é um primo longe. Ninguém quer. A gente quer sempre falar só das coisas boas. Essa história eu acho chocante, impactante. Mas quando ele fez isso, e diz o Deus não condena, a preocupação dele era o zelo pelo Senhor, pela glória do Senhor. 23 mil morreram naquele dia. Incredulidade, idolatria, outras vezes, mesmo as pessoas vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Provação revela o pior do nosso coração. Se a gente não cultivar o entendimento de que Deus é soberano e a provação está no controle do Senhor, a gente pode se amargurar, se ressentir contra Deus, se tornar pessoas amargas, pessoas infelizes, desagradáveis, murmuradoras. Tudo isso que aconteceu aqui nessa situação. Eu não quero dizer que a provação é fácil, mas você precisa saber que Deus está no controle. Deus é soberano. Dependa da graça dele. Não dependa da sua força. Confie no Senhor. Por outro lado, a provação também revela fé, confiança, produz em nós confiança. Quando a gente percebe toda essa situação, todos esses acontecimentos, a gente entende que o Senhor estava por trás, e isso nos encoraja. No versículo 11, Paulo diz, isso aqui foi escrito para que vocês fossem encorajados, usasse isso como exemplo. Tá? Isso foi escrito para vocês pensarem nesse assunto. Quem está em pé, ore para que não caia. Cuide, sejam vigilantes, sejam atentos. Estejam ligados, acordados. Deus é especialista em cuidar do controle. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Primeiro, você não vai ser provado, tentado, com coisas dos ETs, extraterrestres, ou dos anjos. Você vai ser tentado, provado com coisas dessa vida, com coisas humanas aqui. Mas Deus é fiel e não vai permitir que você seja tentado além da sua força. Certo? Ele sabe. Pelo contrário, diz o texto, junto com a aprovação, ele vai providenciar livramento para que você possa suportar. Deus é fiel. Deus não vai deixar. Às vezes a gente fica dizendo assim, olha para uma vida de uma pessoa que passa por tantas lutas, tantos sofrimentos. Eu não sei como você suporta tantas lutas. Eu não sei como você suporta tanto sofrimento. Nem a pessoa sabe. Só Deus sabe. Deus sabe o seu limite. Descanse. Você nunca vai ser tentado, provado, além do que você pode suportar. Deus conhece a sua força. E se eventualmente vier alguma coisa além, o texto está dizendo, ele é fiel e ele vai providenciar o escape para você suportar. Ele quer que você seja aprovado. Ele não quer que você caia na tentação. Eu já contei essa história, então para você que já ouviu, talvez não seja interessante, e para quem nunca ouviu, vale a pena. Não sei se você aprecia navegação,
navios, e olha aqueles navios gigantes, enormes, que a gente fica até duvidando, como é que pode algo desse tamanho suportar, né? E alguns têm uma faixa, uma linha. Aquela linha é chamada peso ideal. Ela foi criada no século XVIII. A Inglaterra, com a sua ambição como um país colonizador, mandava os seus navios para o mundo, África, Ásia, vazios, para eles trazerem o máximo que pudesse de coisas da Índia e tudo aquilo. Então a ideia, a pessoa que tem ambição, é o seguinte, eu mando vazio, mas para trazer cheio. Só que deu um problema. Às vezes eles perdiam navios na ida, vazios demais, leve demais, e às vezes na volta, pesado demais. Aí um homem do parlamento inglês, chamado Samuel Plimsoll, fez uma lei chamada a linha de Plimsoll, depois virou a linha do peso ideal, que os navios ingleses não poderiam sair da Inglaterra com aquela linha acima demais ou abaixo demais no nível e nem voltar. E isso trouxe bons resultados e eles não perderam tantos navios como antes, porque o peso permitia que o navio navegasse na ida e na volta tranquilamente. E aí essa história a gente faz um link com a nossa vida. Deus colocou uma linha em cada um de nós do peso ideal. Ele sabe o quanto você pode suportar. E Ele não vai permitir, Ele é fiel, Ele se compromete em providenciar livramento todas as vezes que eventualmente se você for tentado com algo além da sua capacidade. Isso é graça de Deus. Fique tranquilo. A aprovação vai vir, mas ela está controlada. Deus não vai permitir algo além da sua força. Amém? Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Isso é graça de Deus. Isso é bondade, é misericórdia de Deus. Se você perguntar, você quer ser provado? Não. Mas eu entendo que é necessário, que eu preciso ser provado. As provações me aproximam, me trazem para perto do Senhor. As provações revelam algo ruim no meu coração que está se desenvolvendo. Mas também traz informações a respeito da graça de Deus que eu posso contemplar e experimentar. Irmãos, eu fico com esse versículo 13, eu memorizei esse versículo há muitos anos atrás, e eu uso e abuso na minha vida para me encorajar. Ei, calma aí. Ah, mas está difícil, está chato. Calma, Deus está no controle. Ele não vai deixar você ser provado além do que você pode suportar. E se eventualmente chegar uma carga muito pesada, Ele vai aliviar. Porque Ele prometeu providenciar o escape, o livramento. E essa expressão não é usada muito nas Escrituras. Deus é fiel. Paulo usa 2 vezes na carta, no capítulo 1 e agora. Quando Paulo chama, reivindica, hoje as pessoas usam de qualquer maneira, Deus é fiel, qualquer um, e é uma falta de entendimento muito grande. Mas foi usado pouquíssimas vezes para chamar a atenção de algo sério e de algo que Deus está comprometido. Deus não vai deixar você ser provado além do que você pode suportar. Nunca. Ele é fiel, deu a palavra dele, e Ele vai providenciar o livramento exatamente para que você
não se perca nessa situação. Portanto, quando nós somos provados no limite de Deus. E essas provações contribuem para o nosso amadurecimento. Esse é o alvo do Senhor para as nossas vidas. A provação revela a graça de Deus, revela incredulidade e rebeldia muitas vezes no nosso coração, mas também revela o plano de Deus que você pode confiar, que você pode esperar, que você pode descansar. Que o Senhor, na sua graça, na sua soberania, nos encoraje, conforte o nosso coração na nossa caminhada, para que, quando a aprovação vier, nós não venhamos nos afundar com ela, mas graciosamente experimentar a direção do Senhor, porque Ele é fiel e não vai permitir que você seja provado além do que você pode suportar, sem que Ele providencie o livramento, para que você possa vencer a aprovação, reconhecendo o poder e a glória do Senhor.